Bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. Eita, que a coisa está ficando cada vez mais feia para quem aceitou entrar em um esquema criminoso para calar a direita mundial. O fio do novelo de lã foi puxado e as novas autoridades americanas querem chegar até o final. A USAID, United States Agency for International Development, é uma agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional, um órgão do governo americano responsável por assistência humanitária e desenvolvimento global. Ela foi criada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, a democracia e a estabilidade econômica em diversas partes do mundo. Legal? A proposta era bem interessante. Só que o jogo virou. E essa agência passou a ser uma ferramenta perigosa da esquerda americana e globalista para suprimir, calar e sufocar a direita conservadora mundial com o objetivo de não deixar as oposições ao sistema crescerem mundo afora. Com a entrada de Elon Musk no governo de Donald Trump, ele pesquisou e quis saber de onde e para onde estava saindo e indo o dinheiro do pagador de impostos, o americano. Para que serviam os financiamentos internacionais? Para que serviam esses financiamentos internacionais? Ele puxou uma linha solta e descobriu um balaio de gato gigantesco. A USAID estava usando o dinheiro público do governo americano para financiar ditaduras e censuras pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vejam só. Quem está revelando isso com vasto material comprobatório é um ex-funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele diz, inclusive, que uma das ordens do sistema de Joe Biden era sufocar e impedir que o ex-presidente Bolsonaro vencesse as eleições de 2022. Veja um trecho do que ele anda dizendo com o apoio irrestrito de Elon Musk e do presidente Donald Trump. Veja. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Uau, isso é muito sério. É seríssimo. E Elon Musk, que é o braço direito de Donald Trump, agora no governo americano, promete ir até o fundo do poço e revelar toda a verdade para o povo americano. Os parlamentares brasileiros já começaram a agir e rapidamente. O deputado Gustavo Gaia entrou com um pedido urgente de CPI para investigar as consequências. Veja. A gravidade do que nós estamos falando, isso é um direto ataque à soberania do Brasil, no qual dinheiro americano e agências dos Estados Unidos usaram de ONGs brasileiras de fachada e também de agentes políticos, autoridades do Estado, para censurar o Brasil e manipular as eleições, para impor leis no nosso país, para silenciar a oposição, para controlar o debate político. Um claro ataque à nossa soberania. Bom, nós estamos indo atrás de novas informações, já estamos recebendo alguns documentos, inclusive dentro da USAID, que o Elon Musk fez questão de desativar. Há muitas evidências que mostram dinheiro sendo enviado para organizações no Brasil e até mesmo diretamente para agentes políticos, para manipular o debate do nosso país. Então é por isso mesmo que eu já protocolei um requerimento de CPI,
uma CPI para investigar o quão profundo, o quão eficiente, o quão danoso, qual foi o nível de impacto que essa ação dessas agências americanas, na maior parte durante a administração do Joe Biden, chegou ao Brasil e manipulou a opinião pública, fomentou a criação de leis em relação à censura, fomentou a perseguição de políticos e de pessoas comuns do nosso país. Então, só para você ter uma ideia, um trecho desse meu requerimento da CPI é: há fortes indícios da possível utilização desses recursos para interferir em processos eleitorais, estabelecer a censura, regular as redes sociais, promover debates políticos direcionados e atuar na construção de narrativas midiáticas que favoreçam agendas políticas específicas, não necessariamente alinhadas ao interesse do povo brasileiro. Mostro vários exemplos, links que provam o que eu estou falando, e lá no final, só para você ter uma ideia, nós temos aqui ONGs como Redes Cordiais, Instituto Vero, que receberam dinheiro dessas agências criadas para fomentar a censura. E essas ONGs tiveram reuniões com ministros da Suprema Corte Federal. Uou! Veja que isso não é papo furado, não. São provas e contundentes. Nos Estados Unidos, essas narrativas que as autoridades brasileiras estão acostumadas a contar não colam. O processo vai andar e será exposto para o mundo inteiro, onde a direita foi massacrada por forças ocultas, disfarçadas de defesa da democracia. Elon Musk acertou em cheio onde fica a concentração dos recursos usados para financiar a agenda globalista e mandou fechar a agência USAID. Mas os diretores responsáveis, assim como todos os funcionários, pagarão pelo que fizeram. Vamos ver mais um trecho que o ex-funcionário do Departamento de Justiça fala sobre os líderes mundiais. Veja. The Atlanta Council receives U.S. taxpayer funding from the State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, the CIA cutout, the Defense Department, the U.S. Marines, the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and numerous other federal agencies. Every single one of those provide annual funding every year to this group you are about to watch, training journalists from Reuters, from the New York Times, from Der Spiegel, from Le Monde, in a frigging how I learned to stop worrying and love the bomb style smoky room, so that they can go back to their desks and flag disinformation in Trump tweets and pro-Brexit tweets. That means the same electorate who democratically elected Donald Trump as president in 2016 also paid a NATO think tank to train journalists to muzzle Trump's social media reach ahead of the 2020 election cycle. This is in 2019. This is 5 years ago. The Atlanta Council is known as NATO's think tank. Let me just see you understand. It's literally NATO's civilian, clandestine, political action consensus building firm. This is what they're known for in Washington. They represent NATO. So again, their largest funder, the United States Department of State, and then Defense Department, Department of Energy, because they're about control of energy geopolitics, USAID, National Endowment for Democracy, the CIA cutout, the Marines, the Air Force, the Navy, all in a single year. What are they paying them to do? To influence in advance on the civilian side what the military intelligence and diplomacy sphere wants to be done at the geopolitical and military level. The Atlanta Council has 7 CIA directors on its board. A lot of people don't know that 7 former #1 chiefs of the Central Intelligence Agency are still alive, let alone all concentrated together on the board of a single institution promoting worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro and Modi in India and Marine Le Pen in France, okay? E viu que até Marie Le Pen entrou nessa aí.
Para falarmos mais sobre este caso, estamos recebendo em nossos estúdios hoje o deputado-general Eduardo Pazuello. Seja muito bem-vindo, deputado. O senhor foi uma das pessoas que entraram na mira deste sistema todo. Como é que o senhor está vendo isso tudo agora com essas denúncias que foram apresentadas primeiramente por Elon Musk? Logo, ele não parece estar mentindo. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aos nossos telespectadores que estão acompanhando. E eu queria dizer para vocês que é um absurdo o que nós estamos observando, tomando conhecimento de como funcionou o sistema. A gente viu as consequências desse sistema, como ficou na ponta da linha, mas a gente não sabe como funcionava, né? Só as consequências. Ficou claro. Bem, antes disso eu quero dizer o seguinte, os Estados Unidos sempre tentou intervir, obviamente, em políticas internas dos países da América do Sul e da América Latina. Isso não é uma novidade e, obviamente, isso já veio de outros governos americanos, e só que dessa vez tem um detalhe. Com a internet, com a possibilidade de censurar o WhatsApp, Telegram e agir, obviamente, nas redes sociais, essa é a grande novidade. Eles estão muito mais efetivos no trabalho de influenciar, de intervir no processo eleitoral dos países da América Latina. Então, o americano, quando tentava intervir contra a esquerda, ele não tinha muita coisa para fazer. Mas agora, quando o governo de esquerda americano do Biden quis intervir no crescimento da direita conservadora da América Latina, principalmente no Brasil, eles tinham instrumentos para fazer. E essa USAID, ela tinha bilhões de dólares para investir. E ela financiou realmente. A gente observa que, pelo que está dito pelo Mike Pence, que eles conseguiram realmente contratar ONGs, conseguiram chegar em empresas que prestavam serviço ao TSE. Isso está claro, está escrito. E nós temos que descobrir isso com detalhes, nós temos que botar isso a limpo e entender o grau da interferência externa nas eleições brasileiras e na política brasileira e na justiça brasileira. A censura que aconteceu foi real. E ela foi unilateral. Ela foi seletiva. É uma censura seletiva. E isso, com certeza, influenciou, tornando uma eleição muito menos democrática, muito parcial. E aí, obviamente, nós temos a vitória do PT nas eleições em 2022. Eu acredito que a CPI proposta pelo Gaia, ela vai dar oportunidade da gente aprofundar isso. Também existem outras possibilidades de requerimentos de informação. Nós podemos agir junto com denúncias aos parlamentares americanos que podem investigar isso no Congresso americano, denúncias à PGR, abertura da CPI, como já coloquei aqui, e isso são ações que precisam ser feitas imediatamente. Não pode esfriar, tá bom? E, obviamente, Gaia e a equipe dele e todos nós que vamos apoiá-lo nessa missão, isso vai mostrar a verdade e vamos poder punir exemplarmente os culpados. Deputado, agora é o seguinte, ninguém pode dizer que é mentira, né? Veja bem, numa situação como essa, porque quem descobriu tudo isso, esse fiozinho solto, esse novelo de lã, foi justamente Elon Musk. E dizer que o Brasil não tratou de censura não vai colar, porque foi justamente em cima de Elon Musk. Então ele agora descobriu da USAID, ou USAID, como querem chamar, descobriu que era quem estava financiando. Foi atrás, porque o objetivo dele era enxugar os custos do governo americano, e descobriu que estava saindo uma grana gigantesca, e queria saber para onde estava indo essa grana, e essa grana estava indo justamente para financiar ações de esquerda no mundo inteiro, com o objetivo de calar a direita conservadora e explodir a agenda globalista. Dentre essas coisas, a censura nua e crua. E o Elon Musk publicou, inclusive no X, as ações, os ofícios da justiça brasileira, exigindo a derrubada de alguns perfis
ali no X, mandando tirar termos e, pior ainda, pedindo para ficar quietinho, calado, sem que ninguém soubesse disso. Então não há agora como dizer que não houve isso, porque foi justamente o Elon Musk quem tratou diretamente dessa questão. E nós, não fica só no Elon Musk, né? O negócio já avançou para o Departamento de Estado americano e nós temos uma fala do novo secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre esse episódio. Vamos ouvir. You're now the head of USAID. The head of Doge, Elon Musk, called USAID a criminal organization and added that it is time for it to die. Do you agree with that? They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest. One of the most common complaints you will get if you go to embassies around the world from State Department officials and ambassadors and the like is USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government for whom we're trying to work with on a broader scale and so forth. So they're completely unresponsive. They just don't consider that they work for the U.S. They just think they're a global entity and that their master is the globe and not the United States. And that's not what the statute says, and that's not sustainable. Can it be reformed or does it need to die? Well, that was always the goal, was to reform it. But now we have rank insubordination. Now we have basically an active effort where their basic attitude is we don't work for anyone. We work for ourselves. No agency of government can tell us what to do. So the president made me the acting administrator. I've delegated that power to someone who's there full time, and we're going to go through the same process at USAID as we're going through now at the State Department. I think there are some, this is not about getting rid of foreign aid. There are things that we do through USAID that we should continue to do that makes sense. And we'll have to decide, is that better through the State Department or is that better through something, a reformed USAID? That's the process we're working through. There are things that are happening at USAID that we should not be involved in funding, or that we have a lot of questions about, but they're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this thing under control. Uau! Disse que os caras não estão cooperando e, por isso, o Departamento de Estado e o governo americano terão de ser duros para trazer tudo isso à tona. Não está nada bom para as pessoas que se deixaram envolver. Não está. Marco Rubio está com sangue nos olhos. Deputado Pazuello. E ele vai atrás de todos os envolvidos, claro, que eles abrirão a boca e entregarão tudo, todo mundo, tudo o que sabem. E esse foguete vai chegar no Brasil bem rapidinho. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que essa bomba externa que vai trazer consequências para o Brasil, ela era inevitável. Ninguém tinha dúvida de que as ações do governo Trump chegariam no Brasil. A dúvida era qual a intensidade dessas ações, quando que elas chegariam. Mas que elas vão chegar, vão. Já estão chegando. Estão chegando no mundo inteiro, por que não chegaria no Brasil? O Brasil não é blindado contra as ações americanas. Pelo contrário, nós somos muito dependentes dos Estados Unidos em vários setores. Setor militar, a diplomacia das Américas. Eu acho que isso, e economicamente, com certeza também, nós temos, é um parceiro comercial forte brasileiro e nós temos, sim, que estar ligados a essa potência que é os Estados Unidos e que quer estar ligado a nós também. Então, essa posição do nosso atual governo federal de buscar alinhamento com países como Irã, Rússia, como Nicarágua, Cuba, isso tudo causa um atrito enorme com a visão do atual governo americano. E, é claro, a posição com relação ao Hamas, com relação à faixa de Gaza, com relação às ações de Israel, isso é um conjunto. Você vê que o novelo está todo enrolado. Não tem escapatória. O governo federal não tem para onde correr. Ele criou a própria armadilha e não tem como sair dela. A economia, ela é a mola desse desastre. A economia é a mola desse desastre. E a posição americana, ela vai ser forte e vai fazer com que atores que se escondem atrás de nomes, de postos, certo? Esses atores verão que isso vai ser descortinado e, obviamente, pagarão pelos seus erros
pagarão pelos que eles fizeram às outras pessoas. Isso é uma verdade. Eu acho que muita gente não acreditava que a coisa chegasse a esse ponto, né? Sabiam que Donald Trump ia trazer alguma coisa e tal, mas achavam que ia ser semelhante ao primeiro mandato dele. Ninguém imaginava que a corda fosse arrebentar com essa força toda. E tão rápida. E tão rápida. E tão rápida. Veja só, ele já anunciou que vai tomar conta da faixa de Gaza para garantir a segurança naquele território. E aí o que o governo brasileiro vai dizer? Já disse. Já disse, né? O que foi que ele disse? Então, hoje o nosso presidente já criticou abertamente a posição americana, dizendo que é incompreensível a posição americana sobre a sua proposta na faixa de Gaza. Como é incompreensível? Qual é a dúvida de que aquela população ela está vulnerável? Vulnerável não só pelas suas posições ideológicas, políticas, posições de alinhamento com o grupo terrorista Hamas, mas na cidade, no território que foi atingido pela guerra, e eu lembro sempre aqui, pela guerra conduzida por Israel contra o governo instaurado do Hamas. Uma guerra, e a guerra é isso mesmo, hein? A guerra tem destruição, e aconteceu a destruição. E essa destruição causa, obviamente, danos em equipamentos, em estruturas, prédios, infraestrutura, tudo. E tudo isso precisa ser refeito, precisa destruir o que ainda está de pé em termos de prédios que estão ruídos, ou ruínas, ou com rachaduras, ou perigosos. O subterrâneo é todo cheio de túneis, isso precisa ser escavado, precisa ser fechado, cimentado, e depois reconstruir uma cidade inteligente que permita trabalho, que tenha mão de obra, que tenha destino, que tenha, obviamente, uma vida digna para que o povo palestino, quando retornar para suas casas, suas áreas, suas cidades, aqueles que assim o desejarem, venham e encontrem algo além de ódio a Israel, algo além de ódio ao Ocidente, algo além de ódio nos seus corações. E sim, convivam de forma humana com as suas diversidades e cresçam na região para poder somar com o desenvolvimento fantástico que hoje tem o Estado de Israel. O que o governo americano está fazendo, o que o presidente Donald Trump está querendo fazer é garantir a paz naquela região e a segurança, inclusive, dos palestinos, para que eles não sejam influenciados pelos integrantes do Hamas. E se o governo brasileiro bate de encontro com isso aí, está dando mais outro tiro no pé, um atrás do outro, e ainda está achando que vai conseguir ser eleito no Brasil, reeleito em 2026. Vai ficar muito difícil isso. Não é esse o caminho. E mais ainda, deveria tratar com muito mais respeito e cuidado das finanças internas, porque tem economista aí de banco famoso, que gosta de patrocinar bastante, né, os programas de televisão, dizendo que no segundo semestre deste ano, de 2025, o Brasil entra numa recessão. Entra numa recessão. Por quê? Porque não consegue cortar gastos, tem arrecadação de recursos, de impostos, mas não consegue cortar gastos. Então vai entrar numa recessão violenta. Então isso é bem complicado. General Pazuello, já chegamos ao final desse nosso tempo. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. O senhor que teve o nome citado várias vezes nesse Fishing Expedition por aí, que a gente viu, né? E hoje a gente cedeu essa oportunidade porque o senhor é uma pessoa que conhece bastante dessa área, inclusive dessa última que nós comentamos, que é a situação em Israel e na faixa de Gaza. Muitíssimo obrigado por sua participação e volte sempre que puder. Muito obrigado, Paulo. E daqui a pouco a gente